Jair conta para Gilmar que viu Sofia e Beatriz roubarem a joia no quarto de Francisca. Devido a um acontecimento, Ricardo vai expulsar Vitória. Viviane fique até o final e entenda melhor. Resumo de escrito nas estrelas entre 7 de agosto e 11 de agosto. Segunda-feira, 7 de agosto. Beatriz aceita a proposta de ser mãe do filho de Daniel e Ricardo se emociona. Gilmar fica furioso. Daniel pede ajuda a Sete para saber o que está acontecendo com sua protegida. Viviane aperta a medalha contra o peito e pede a Daniel para se livrar de Gilmar. Berenice, Hilda e Ezequiel comentam compadecidos sobre a entrevista de Beatriz. Vicente fica inconformado com a decisão de Beatriz e tenta convencê-la a reconsiderar o assunto. Gilmar pensa em uma maneira de fazer Ricardo mudar de ideia. Guilherme descobre que Judite desligou seu celular e fica furioso. Gilmar fala mal de Beatriz para Ricardo. O secretário desconta sua raiva em Viviane, que fica perplexa. Sueli demonstra toda sua irritação com Gilmar para Leninha e Luciana. Jair se vangloria com Mauro e Calixto por sua suposta valentia em ter escapado de um sequestro. Sueli liga para Gilmar e ele a distrata. Ricardo conta a Antônia que escolheu Beatriz para ser a mãe de seu neto. A governanta fala para José e Mariana, que reagem conformada. Ricardo pede a Jane e Guilherme que revisem a lista de exames que Beatriz terá que fazer. Judite reclama do marido na frente dos filhos e Yasmin a censura. Guilherme oferece carona para Mariana, mas ela recusa. Ricardo fica intrigado ao lembrar do suposto sonho que teve com Vitória. Viviane pensa em contar para o pai de Daniel que descobriu a senha do computador. Sofia aconselha Beatriz a não fazer planos antes de ter a garantia de que realmente será a mãe do neto de Ricardo. Fabiana comenta com Jair sobre a procura de Ricardo e ele se lembra de que ouviu Sofia e Beatriz confabulando. Jardel pede para Jane convencer Vanessa a desistir de morar com ele. Gilmar fica furioso com a indiferença com que Ricardo lhe trata. Viviane entra no quarto de Daniel e é surpreendida por Ricardo. Terça-feira, 8 de agosto. Ricardo não deixa Vitória Viviane se explicar e a expulsa do quarto. Ela decide ir embora da mansão e Berenice tenta convencê-la a ficar. Ricardo dá ordens para Antônia demitir Vitória Viviane e a governanta pensa em contar que viu Daniel perto da moça. Madame Gilda liga para a mansão procurando por Viviane. Mariana diz que Fernanda ficou chateada por não ter sido convidada para a recepção em Petrópolis e a enfermeira se incomoda com o comentário. Luciana e Nela escondem o jornal quando veem Ricardo entrar na clínica. Ricardo distrata Fernanda, que fica inconformada. Ricardo fala que Vitória Viviane foi demitida e Gilmar tenta defendê-la. Antônia conversa com Vitória Viviane sobre a decisão de Ricardo. Viviane chora e chama por Daniel. Sete tenta alegrar Daniel, que pede mais uma vez para voltar para sua casa. Sueli chora depois de ser distratada por Gilmar. Antônia fala para o sobrinho que está com pena de Vitória Viviane. Ruth conta que soube por Guilherme do pressentimento que Tadeu teve na praia e Judite não gosta. Ela inventa coisas sobre o marido e os filhos ficam magoados com o pai. Gilmar ameaça Viviane para que ela fale com Ricardo e o convença a mudar de ideia. Antônia procura o panfleto de Madame Gilda. Yasmin vai com Afonso até a clínica fazer o exame de gravidez com Jane. Gilmar entrega os falsos documentos de Viviane para Ricardo e faz comentários sobre sua honestidade. Francisca e Daniel relembram momentos felizes de suas vidas. O rapaz fala da promessa que fez a Viviane e Francisca fica pensativa. Beatriz e Sofia vendem o anel que roubaram de Francisca. Jair vai falar com Gilmar sobre o evento em Petrópolis, mas ele não dá atenção ao cunhado. Breno pede para Luciana ajudá-lo a descobrir quem é o namorado de Sueli. O exame de gravidez de Yasmin dá negativo, e ela sai da clínica chorando ao lado de Afonso. Gilmar leva Viviane para falar com Ricardo. Quarta-feira, 9 de agosto. Viviane contraria Gilmar. O vilão fica furioso e ela foge do gabinete quando Vicente entra.
Viviane se arruma para ir embora, mas recua ao ouvir a voz de Gilmar conversando com Antônia. A moça engana Ezequiel e vai embora. Ricardo conversa com Vicente sobre Beatriz. Sofia entrega para Beatriz o DVD com a homenagem a Daniel e a instrui para que ela comova ainda mais Ricardo. Gilmar contém sua raiva por não encontrar Viviane. Mariana entrega a filhinho o dinheiro para comprar o aparelho auditivo para Dona Etelvina. Viviane procura Mariana. Gilmar pergunta por Vitória Viviane para Ezequiel. Vitória Viviane pede a Mariana para não contar onde ela está escondida e a moça desconfia. Gilmar avisa Antônia para não se aproximar de Madame Gilda. Gilmar procura Viviane pelos arredores da mansão. Vicente tenta constranger Sofia e Beatriz diante de Ricardo. Antônia comenta sobre a tristeza de Pepe depois que Viviane foi embora, mas Ricardo se recusa a ouvir. Judite afirma a Guilherme que não vai deixar que Tadeu aprenda a tocar flauta. Mônica dá aula de piano para Clara, que fica curiosa para saber por que Calixto está brigando com Mauro. Vitória Viviane desiste de contar a verdade para Mariana. Gilmar vai até o apartamento das meninas procurar Viviane. Jane comenta com Breno sobre o problema de Yasmin e ele sugere que Virgínia converse com a moça. Vanessa diz à mãe que vai morar com o pai, mas Jane desmente a filha para Breno. Ricardo reage ao ver que Pepe continua cabisbaixo. Viviane pede para Mariana colocar na mesa de Ricardo um bilhete com a senha do computador de Daniel. Filhinho pergunta por Vitória Viviane para Sueli e ela fica furiosa. Ricardo se surpreende ao encontrar o envelope em sua mesa contendo a senha de Daniel. Quinta-feira, 10 de agosto. Ricardo não acredita no que está escrito no bilhete e joga o papel fora. Gilmar fica aflito para saber a senha de Daniel. Sueli flagra Vitória e Viviane no quarto de Mariana e as duas se comprometem a esconder o segredo uma da outra. Gilmar desconfia de que Mariana ou Luciana tenham colocado o bilhete na mesa de Ricardo. Ricardo decide guardar o bilhete que Viviane escreveu. Gilmar procura no lixo o bilhete de Viviane. Jair vê Beatriz e Sofia falando com Gilmar e tenta contar para ele o que sabe sobre as duas. Gilmar não dá atenção ao cunhado, que observa as moças de longe. Pepe e Antônia reagem ao ver Daniel e Berenice fica assustada. Sete repreende Daniel e pede que ele aprenda a ter paciência. Ricardo fica incomodado quando Sofia diz que vai mimar seu neto. Tadeu e Clara se encontram na biblioteca. Jair conta para Gilmar que viu Sofia e Beatriz roubarem uma joia no quarto de Francisca. Ricardo rasga o bilhete de Viviane. Antônia conta para José que viu Daniel. Madame Gilda encontra Leninha e pergunta por Viviane. Vanessa presta atenção na conversa entre Mauro e a professora Márcia. Pepe foge de casa e Ricardo fica desesperado. Tadeu fala com Ruth que viu anjos na biblioteca, mas desmente ao lembrar do comentário que sua mãe fez sobre suas visões. Guilherme observa Mariana admirando. Sofia e Beatriz comemoram a fuga de Pepe. Leninha comenta com Antônia que encontrou com Madame Gilda. Gilmar pensa na notícia que Jair lhe deu e fica radiante. Daniel se aflige com o sofrimento de Viviane. Antônia fica nervosa com a falta de notícias de Pepe. Ricardo descobre que a senha que Viviane lhe deu é correta. Sexta-feira, 11 de agosto. Ricardo se emociona ao ver as fotos de Daniel. Viviane encontra filhinho ao sair do prédio de Mariana. Sofia convence Beatriz de que Antônia e a filha podem estar armando um complô contra elas. Ricardo se comove ao ler os arquivos de Daniel. Daniel fica angustiado ao descobrir que Pepe fugiu. Pepe anda pelas ruas e escapa de alguém que tenta segurá-lo. Mariana descobre que sua hóspede foi embora. Gilmar procura Pepe pela cidade. Ricardo manda Gilmar procurar por Vitória Viviane e se culpa pelo sumiço de Pepe. Sofia e Beatriz ficam inconformadas com a decisão de Ricardo em trazer Vitória Viviane de volta. Viviane vai ao túmulo de Daniel e se surpreende quando Pepe aparece.
Daniel tenta fazer seu cachorro levar a moça de volta para a casa de seu pai. Ricardo diz a Gilmar que Vitória Viviane descobriu a senha de Daniel e quer que ela volte a trabalhar na casa. Antônia estranha ao ver o sobrinho falando sozinho. Ruth comenta com Guilherme sobre a possível visão que Tadeu teve na biblioteca. Manuel e Vicente conversam sobre a biblioteca que pretendem montar em um galpão na comunidade. Gilmar encontra Leninha na rua e lhe oferece uma carona. Ela avista Viviane e Pepe. Gilmar tenta alcançá-los, mas não consegue. Ricardo liga para o secretário. Jair se aproxima de Mateus e Dentinho com sua Kombi recém-saída da oficina. Dalva não deixa Clara brincar com Tadeu e ela fica inconformada. Tadeu pensa na visão que teve e lembra de Clara. Vanessa desenha um coração no espelho e começa a dançar. Danusa lembra saudosa do tempo em que dançava balé. Luciana defende Mariana por ter abrigado Vitória Viviane. Fernanda tenta falar com Gilmar, mas ele a ignora. Judite diz a Yasmin que não quer ser uma mulher independente. Guilherme tenta conversar com Tadeu sobre o passeio na biblioteca e percebe o incômodo do filho. Daniel fica angustiado para saber notícias de Viviane. Viviane decide levar Pepe de volta para a casa de Ricardo. Sábado, 12 de agosto, Vitória, Viviane e Ricardo ficam perturbados ao ficarem muito próximos um do outro. Ele a convence de acompanhá-lo até a mansão e a observa admirado. Sofia se intromete na cozinha e implica com os empregados. Antônia se ilumina ao ver Vitória e Viviane entrar com Pepe. Ela conta que Ricardo pediu para ela entrar e todos se surpreendem. Beatriz e Sofia ficam perplexas. Gilmar faz planos para Sueli, que fica radiante. Vitória Viviane conta para Vicente e Ricardo como descobriu a senha de Daniel e o segundo reage incrédulo. O médico pede para a moça voltar a trabalhar em sua casa e ela aceita. Beatriz e Sofia tentam ouvir a conversa. Ricardo avisa a Gilmar que Vitória Viviane e Pepe apareceram e ele fica eufórico. Breno e Jane chegam à mansão e o rapaz fica curioso para conhecer Vitória Viviane. Mundinha confessa seu interesse por filhinho. Magali reclama de não poder sair de casa. Vitória Viviane insiste em voltar ao trabalho e Antônia consente contrariada. Breno comenta com Ricardo que pode tentar abrir o arquivo que ele não conseguiu ver. Viviane reage ao ver Breno à mesa e volta para a cozinha. Sofia e Beatriz comentam com Ricardo sobre a atitude da moça. Antônia cuida de Vitória e Viviane e a manda descansar. Leninha incentiva Mundinha a falar com Madame Gilda. Gilmar não consegue disfarçar a euforia por Viviane ter voltado. Sofia e Beatriz fazem intriga de Gilmar e Vitória Viviane para Jane. Vanessa responde um questionário em uma revista e comenta com Sandra. Clara pede para Mariana convencer Dalva a deixá-la brincar com Tadeu. Madame Gilda discute com Zenilda antes de Leninha e Mundinha chegarem. Viviane se assusta ao ver Gilmar olhando para ela na mansão. Daniel reage horrorizado ao descobrir que Beatriz será a mãe de seu filho. A cada 100 pessoas 60 não são inscritos. Se você chegou até aqui foi porque gostou do conteúdo, então vou pedir para você ser inscrito. Em troca, você terá acesso aos resumos de suas novelas favoritas. Te espero amanhã. Deus abençoe sua semana. A cada